Há temas que não vamos deixar de cobrir. O direito à habitação é um deles. Fomos a Coimbra conversar com Pedro Bingor do Amaral sobre gentrificação e propriedade. Cobrimos o Rockin' Riot, uma manifestação pelo direito à habitação em Lisboa. E acompanhámos as demolições no bairro 6 de Maio, que têm deixado dezenas de famílias sem casa, uma e outra vez. Hoje voltamos ao tema. Se queres continuemos a falar sobre este tema e outros direitos fundamentais, considera contribuir mensalmente para que continuemos a fazer jornalismo independente, progressista e dissidente. Contribui em www.fumaca.pt/contribuir. Muito obrigado. Agora sim, de volta ao episódio. Seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio de Na Rua, um programa Fumaça. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Então, a partir de uma e tal, chega a mulher de câmara e disse: então, Sr. Avelino, o senhor tem que sair agora. Eu disse: por quê? O senhor nem me avisar e eu vou sair agora. Eu tenho que sair agora porque aqui eu sou o que manda. Eu disse: olha, se o senhor quiser a casa, eu vou tirar as minhas coisas que estão dentro de casa, eu vou dar a casa para demolir. Ela disse: olha, eu tenho pessoa aqui para entrar dentro da tua casa para tirar as coisas que tu está. Eu disse: não, a casa é minha, o que está dentro de casa é meu, então por que vêm outras pessoas para entrar dentro da minha casa para tirar os meus pertences? Ela disse: não pode entrar lá dentro. Eu disse: não, na minha casa eu vou entrar. Ela disse: não pode entrar. Então, depois que eu entrei, a polícia entra na minha casa, bate em mim. Depois bate em mim, eu fui para o hospital, eu tenho 3 dias no hospital. Então, quando eu voltei do hospital, eu vou lá fazer uma queixa. Avelino Soares, 53 anos, morava naquela casa há 17 anos, diz-nos. Foi ele próprio que a construiu. Veio de Cabo Verde em 1999, como tantas outras pessoas à procura de uma vida melhor. O episódio que nos conta, quando foi forçado a sair de casa, aconteceu já lá vão quase 2 anos. Avelino diz que ainda não resolveu o problema. Não recebeu casa nova, não recebeu indenização e a queixa que fez contra o tratamento da polícia continua por ser resolvida. E a queixa que fez depois de vir do hospital à polícia, em que é que deu? O que é que aconteceu a seguir a isso? Depois que eu venho, que eu faço a queixa, eu já fui para Lisboa, eu fui lá em inquérito, agora estou à espera de justiça. E acha que vai haver justiça? Tem, eu vou ver. Se Deus quiser, eu espero que a justiça faça isso. E porquê é que acha que a polícia faz isso? Porquê é que a polícia... Eu não sei, eu quero saber. Eu não sei. Toda a gente me conhece, eu não sou pessoa rusticalmente, porque a polícia chega lá na minha casa, eu falo com ela e eu disse a ela para deixa-me tirar minhas coisas, então depois para demolir a casa. Ela disse que eu não posso entrar dentro de casa. E por quê? Eu quero saber isso. O caso de Avelino Soares não é o único no bairro 6 de Maio, na Amadora. Desde 1993, o Programa Especial de Realojamento tem demolido casas e bairros e despejado pessoas em várias comunidades de barracas e de gênese ilegal nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. A maior parte dos bairros que compunham este programa foram já erradicados, como os Fontainhas, Estrela d'África ou Santa Filomena. Ainda assim, mais de 2 décadas depois, alguns bairros, como o 6 de Maio, ainda não foram totalmente demolidos e as pessoas que lá vivem esperam ainda por uma solução para as suas vidas. E que já não pode ser ali, dizem as autoridades. Passaram-se 25 anos desde a aprovação deste programa público de habitação. Novas pessoas juntaram-se ao bairro, famílias cresceram e quem não tinha ainda nascido em 93 pode hoje ser adulto e ter filhos. O problema é que, segundo as regras do PER significa Programa Especial de Realojamento. Vão ouvir várias pessoas a referir-se a ele assim. Apenas tem direito a realojamento quem foi recenseado no programa, em 1993. As pessoas que chegaram ao bairro depois disso ficam de fora. Dezenas de famílias foram forçadas a sair das suas casas sem uma alternativa que considerassem digna. Uns dias ou meses num albergue camarário, ou uma caução e um mês de renda num sítio que consigam arranjar. Quer aceitem, quer não, são desalojados e a sua casa será demolida.
Fizemos já várias peças sobre este tema. Se ainda não ouviste, sugiro que voltes atrás e ouças a reportagem Bairro 6 de Maio, Ordem para Limpar. Publicámos em abril deste ano, para ficares a perceber em detalhe as consequências deste programa e a atuação da autarquia local e da polícia. Avelino foi chamado à Câmara Municipal da Amadora ainda antes da sua casa ser demolida e conta que falou com um funcionário. Ele sabe que eu moro no bairro 6 de Maio. Ele me chama naquele dia e disse: então, Sr. Avelino, o senhor não estava aqui na 93. Em 1993... E o senhor não tem direito. Eu disse: não, já sabe, não tem problema. Mas dia que vocês vão lá para demolir a minha casa, me avisa para tirar as minhas coisas lá de dentro e depois eu vou dar casa para demolir. Pode parecer estranho a quem ouça isto pela primeira vez. Por que razão alguém teria de pedir para ser avisado antes da sua própria casa ser demolida? É do mais elementar bom senso. Mas não. São dezenas os testemunhos de residentes do bairro 6 de Maio que contam histórias parecidas. Muitas vezes de manhã, ainda antes das 9, entram bairro adentro técnicos da Câmara, agentes da polícia e trabalhadores de empresas de construção civil privadas preparados para demolir as casas. As notificações muitas vezes não chegam aos moradores. Ninguém sabe quando será a próxima demolição. Mas ele não me avisa. Chega lá, 1h o Avelino tem que tirar as coisas de novo, que eu vou demolir esta casa agora. Eu disse: por quê? Ele disse: por que não isso? Porque o que manda eu já disse. Eu também tinha minhas coisas também. De repente eu tenho que entrar dentro da minha casa. Casa é minha, né? Casa não é de Câmara, casa é minha. Eu que construí aquela casa, toda a gente sabe. Então, é terreno que é de Câmara, mas a casa é minha mesmo. Eu não tenho direito, não há problema. Como lei é lei. Tem que sair. Mas também espera, eu vou tirar as minhas coisas dentro de casa e depois eu entrego a casa para lhe mulher. Ela não aceita. Ela não aceita. Eu entro lá dentro para ter as minhas coisas, a polícia não deixa. Começa a bater em mim. Na esquadra, vai comigo na esquadra, mata em mim. Quando eu saí da esquadra, era para a morte. Eu fui ao hospital, 3 dias no hospital, na Sor. Agora eu estou aqui para lutar para se ter um buraco para morar. A luta de quem mora no bairro 6 de Maio tem anos. Enquanto quem estava recenseado no levantamento do PER foi sendo realojado, quem ficou excluído luta por alternativas dignas e realojamento para toda a gente, sem exceção. Seja para quem já foi despejado ou para as poucas famílias que ainda lá moram, pelo meio dos escombros que a Câmara vai produzindo. Mas durante o mês de agosto, algo mudou. E porquê é que a Câmara não dá casas a quem vivia lá há 17 anos, mas dá casas a quem vive agora? Isso eu não sei. É por isso que eu quero saber disso. Este verão, a Câmara Municipal da Amadora entregou aos atuais residentes do bairro uma carta em que lhes pedia que se deslocassem a um espaço de atendimento municipal. Ao contrário do que faz quando planeia demolir casas, desta vez conseguiu entregar em mão a comunicação. Só recebeu a convocatória quem não estava recenseado nas listas do PER em 1993 e, portanto, não teria direito a nova casa. Quem foi a essa reunião conta-nos que lhes foi prometida uma habitação caso abandonasse o bairro. Mas a quem já foi desalojado, nunca foi feita tal promessa. Eu não sei disso. E é por isso que está aqui hoje? É por isso que está aqui hoje. Para saber se, então, se Câmara dá uma pessoa e não dá outra, por quê? Se nós lutamos juntos há 3 anos, porque que o outro recebe casa e que o outro não recebe. Por isso que eu estou aqui para saber como é que é. É só isso que eu estou aqui para saber. E agora eu estou à espera de alguma coisa. Espera de justiça para fazer. Agora não tem cama para deitar. Tem que deitar na cama dos outros. A minha colchão e tudo fica lá na rua mais de um ano, quase 10 anos que não estava lá. Mais de um ano na rua. Estava tudo molhado, não dá para levar. É a única pessoa dentro de Damai que passa mais mal, eu sou eu. É por isso que eu estou aqui para lutar de último. Para ver se encontrar alguma coisa. A vida é assim, né? Eu estou aqui à espera. Obrigado. Estou aqui à espera. Obrigado. Esta conversa com Avelino foi feita na Praça de Espanha, em Lisboa, à porta do Iru,
Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana. O IRU é um instituto público que tem por missão, estou a citar, assegurar a concretização da política definida pelo Governo para as áreas da habitação e da reabilitação urbana. Na semana anterior, soube que haveria lá um protesto no dia 5 de setembro. Moradores do bairro 6 de Maio iam ocupar o instituto até que conseguissem ter a garantia de que toda a gente seria realojada. Cheguei à Praça de Espanha, eram 2 da tarde. Cerca de 20 pessoas juntavam-se a uns metros da entrada. Mais gente chegou durante uma meia hora, até que toda a gente formou um círculo. Qual é que é o objetivo hoje? O objetivo é entrar dentro do IRU e não sairmos dali sem uma solução. Esta é Rita Silva, do coletivo Habita, que luta por uma habitação para toda a gente, e da plataforma Stop Despejos, um grupo de ativistas com o objetivo de parar despejos. Rita concorreu como número 2 na lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Lisboa, nas eleições autárquicas de 2017. Com a admissão de Ricardo Robles, este ano, seria ela a sua sucessora. Mas rejeitou. Num comunicado que escreveu a 31 de julho e publicou na sua página de Facebook, lê-se: "Não me identifico com o acordo político realizado entre o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e os Cidadãos por Lisboa." E continua: "O Governo de Lisboa, com vários anos de Partido Socialista, promoveu e continua a ter como eixo central da sua política processos de neoliberalização da cidade e a subordinação a grandes interesses imobiliários. Continuarei, com empenho, a promover no que for capaz a construção de um movimento social, atividade que não é compatível com o cargo político em questão e que no momento atual considero prioritária, que tem de contestar as políticas desta cidade e do país e construir com as pessoas alternativas à normalização da habitação como um bem de investimento, um produto financeiro à mercê do mercado ou à aceitação do investimento estrangeiro especulativo ou da monocultura do turismo e da precariedade como fatalidades." Que supostamente tivemos conhecimento que a Câmara de Amadora, juntamente com o IRU, fizeram um protocolo para realojar as pessoas que ficaram fora do PER, não é? Nós fizemos chegar uma lista, então, das pessoas que ficaram fora do PER, mas eles entenderam que só iam realojar, ao que parece, as pessoas que ainda estão no bairro, com algumas exceções, não é? Já sabemos. Só vão realojar novamente as pessoas que ainda estão no bairro. Porquê? Porque a prioridade é limpar o terreno para os interesses imobiliários. A prioridade não é a precariedade da habitação de cada um, certo? Pronto. Exato. Então, nós queremos que a prioridade sejam as pessoas. A reunião demorou 10 minutos. A seguir à Rita falaram mais pessoas. Toda a gente estava decidida. Não sairiam do IRU sem um compromisso por escrito. A verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. Não houve compromisso algum, nem permaneceram no IRU. Quando entrou no edifício do IRU, o grupo tinha mais de 40 pessoas. Todos ficaram na sala de espera. Na recepção, uma funcionária do instituto disse que a presidente estaria de férias e que o conselho diretivo estava em reunião. Estamos aqui, não só, nós não vamos sair daqui. Bairro 6 de Maio, nós estamos aqui com as pessoas do Bairro 6 de Maio e as associações, várias associações que há de haver alguém que a substitua. 5 horas mais tarde, o conselho diretivo não tinha ainda aparecido. Mas apareceu a polícia, entretanto, lá pelas 6 da tarde. Já o IRU tinha fechado ao público. As pessoas sentaram-se no chão e resistiram durante quase 2 horas, enquanto um dos agentes moderava uma conversa à distância entre os moradores e o conselho diretivo, que se recusou a aparecer. Eram já quase 8 horas da noite quando, um a um, as moradoras e os moradores do bairro 6 de Maio escreveram uma reclamação ao Instituto antes de saírem, sem qualquer promessa. Nesta reportagem, Bairro 6 de Maio, Ordem para Dividir, contamos a história de algumas das pessoas que lá estiveram. Bom, niggas levanta a mão na primeira oração, se te pedi peace, bom. Seja nem hip hop nem a cat, motherfucker, niggas fools, te pedi mais respeito, hoje amiga, chefe de tribo. Fogo já está aceso, manhãs make it cindy. Para que mais inimigo, bucas te entendi. Então diz assim: Excelentíssimo Senhor, ou Senhora Cátia Juliana Veiga Silva, no âmbito do protocolo recentemente celebrado com o Instituto da Habitação e da Requalificação Urbana, IRU, para o bairro 6 de Maio, solicita-se a sua comparência no espaço de atendimento do Departamento de Habitação e de Requalificação Urbana, sito na Avenida 11 de Outubro, número 36, Freguesia da Venteira, no próximo dia 28 de agosto de 2018,
terça-feira, pelas 11h40, por atendimento com a doutora Mafalda, trazendo os documentos, a documentação comprovativa de todos os elementos que compõem o seu agregado familiar, conforme a lista abaixo. Sem outro assunto. E pronto, é assim, a lista é exaustiva. Para ser honesta, há aqui uma... Esta carta foi recebida por Cátia Silva. É ela que está a lê-la. A família de Cátia mora no bairro 6 de Maio há 2 gerações. Nasceu lá há 28 anos, antes de 1993, e por isso estava incluída no recenseamento do PER. Mas tudo mudou. Foi para a França estudar e, quando voltou, foi informada que tinha sido excluída por ter estado fora do país mais tempo do que lhe era permitido, estando à espera de casa no âmbito do PER. A sua casa nunca veio abaixo, mas tem sempre o coração nas mãos. Em abril, quando mais 2 casas foram demolidas, veio diretamente do trabalho para garantir que não era a dela. Disse-me: temos que largar tudo, ou seja, é o nosso trabalho, é o trabalho é nessa casa, mas antes da nossa casa, não é? Largamos tudo e temos que vir ver o que é que se passa. A carta que recebeu da Câmara da Amadora coloca na lista de quem poderia, eventualmente, vir a ter uma casa de acordo com o protocolo que a Câmara da Amadora e o IRU dizem ter celebrado recentemente. O protocolo não está online e até hoje aguardamos que os documentos nos sejam enviados. Fui uma dessas pessoas que recebeu a carta. Porquê é que estás aqui hoje, se a tua situação supostamente fica resolvida? É sim, nós estamos numa luta junta, ou seja, quando entrei nesta luta, as pessoas já cá estavam nesta luta e dói-me, custa-me a mim, ver que essas pessoas que já estavam na luta muito antes não serão realojadas, ou seja, esta luta é uma luta conjunta, não vou deixar, porque vou ser realojada, não vou deixar de lutar pelos outros, não é? E pronto, como sempre estive empolgada e mais envolvida na luta, eu sinto que é uma obrigação minha de estar aqui presente hoje. Tu há bocado ali numa conversa que estavam a ter, falavas sobre a divisão que acontece nos últimos tempos no bairro. Ai meu Deus, isso é uma das... É uma das coisas que tem acontecido neste momento. Tem havido uma divisão entre os moradores em que eu acho injusto, não é? O que eu tenha recebido, eu por mim dava o meu lugar a outra pessoa, não é? Mas como eu não trabalho na Câmara, eu não trabalho no IRU, foi o resultado um bocadinho da nossa luta, não é? Mas a divisão que tem havido é esta. Há alguns que não receberam a carta, sentam que é injusto que nós que chegamos depois, ou de certa forma que alguns tenham recebido e eles não. E pronto. Os moradores do bairro 6 de Maio foram historicamente, desde 1993, divididos entre os que estavam incluídos no PER e os não PER. Com esta carta e este novo protocolo assinado, foram divididos mais uma vez, os que receberam a carta e os que não receberam. Acuso abertamente a Câmara da Amadora de querer fazer aqui uma divisão no âmbito de ganhar esta luta, ou de simplesmente despachar as pessoas que estão presentes no bairro sem sequer se preocupar com aquelas que ela já despejou. Porque a Câmara, se essas pessoas que estão no bairro agora vão ser realojadas, eu acho que aquelas que foram despejadas seria justo que fossem também realojadas. Eu acho que é o mais justo. Mas pronto. É assim, é a Câmara que temos, a Câmara da Amadora. Ninguém manda nela, parece-me que não. Ninguém manda na Presidente da Câmara da Amadora. Ela faz o que bem entende. O que lhes interessa é o terreno. Querem apenas limpar o terreno e sem se preocupar sequer das pessoas que já foram despejadas ou... Não sei, às vezes faltam umas palavras mesmo. Rita Silva, do coletivo Habita, acha o mesmo. Pois, assim, o Estado está sempre a tentar dividir as pessoas. Felizmente, o bairro 6 de Maio, como se pode ver aqui, não está dividido, está junto. Mas há sempre esta coisa de dividir entre uns que têm direito e outros que não têm, com critérios que não fazem sentido nenhum. Mas, na verdade, o que está por trás é que o Estado tenta responder o mínimo possível àquilo que é a sua obrigação, não é? Ou seja, a obrigação do Estado é garantir direitos fundamentais, não é? E faz tudo por tudo para tentar garantir ao mínimo de pessoas possível e está sempre a encontrar formas de exclusão. Rita conta-nos que há um mês, moradores e ativistas criaram uma lista com o nome de todas as pessoas que foram despejadas e que precisam de realojamento e entregaram à Câmara Municipal da Amadora. O Fumaça pediu esclarecimentos à autarquia e ao IRU na semana passada, mas até à publicação desta reportagem não obtivemos qualquer resposta da Câmara. Aliás, nunca tivemos. O IRU respondeu ontem, quarta-feira, dizendo:
No passado dia 29 de junho, o IRU e a Câmara Municipal da Amadora celebraram um protocolo para disponibilizar soluções habitacionais para 24 agregados familiares residentes no bairro 6 de Maio, que não se encontravam abrangidos pelo PER. Mais à frente dizem: IRU irá disponibilizar fogos do seu património que estejam disponíveis e que se localizem na área metropolitana de Lisboa, para acolher os agregados familiares identificados e cuja situação habitacional se encontra por resolver. Mais se informa que os agregados identificados correspondem aos agregados em que foi efetivamente possível comprovar a situação de carência habitacional em que se encontravam na sequência de uma análise cuidada dos processos individuais. Relativamente à realização da reunião com os moradores, informamos que o Conselho Diretivo do IRU está disponível para receber os moradores do bairro 6 de Maio, desde que seja previamente agendada uma reunião. Aliás, como sucedeu em reuniões anteriores realizadas. Notamos que até ao momento não temos registro de qualquer pedido de reunião. Mas o que nunca respondeu o IRU foi o que acontecerá a quem já foi despejado. Se eles só estão a contactar as pessoas que ainda vivem no bairro, apesar de terem recebido uma lista há meses atrás que tinha as pessoas que já tinham sido despejadas, que são aquelas que estão em piores condições neste momento, a prioridade que eles estão a dar é às pessoas que ainda estão a viver no bairro, é porque a prioridade deles, parece, que é simplesmente limpar os terrenos para os interesses imobiliários que ali estão em causa. E a prioridade não é a efetiva necessidade das pessoas e o direito à habitação. Houve pessoas que foram despejadas e que não estão a receber nada. Estamos a falar aqui de pessoas que ficaram na rua, que estão a viver noutras barracas, que estão a viver em garagens, que estão a viver em quartos que pagam a totalidade do seu rendimento num quarto e não lhes sobra nada para comer, nem para medicação. Estamos a falar de pessoas doentes, estamos a falar de pessoas aqui com doenças crónicas que fazem hemodiálise várias e que foram despejadas barbaramente. Assim, e essas pessoas deviam ser a prioridade. Então, o próprio Governo reconheceu a necessidade de resolver o problema. Em fevereiro, numa audição na Assembleia da República, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, Ana Pinto, Secretária de Estado da Habitação, falou sobre um levantamento nacional de carências habitacionais e apresentou o programa Primeiro Direito. Sempre que esteja em causa direito à habitação é primeiro direito. Assim, foi criado o programa Primeiro Direito, aprovado em Conselho de Ministros em abril, 2 meses mais tarde, e que ganha força de lei com a publicação do Decreto-Lei nº 37/2018, de 14 de junho. Segundo o Portal da Habitação do Governo, e estou a citar, o Primeiro Direito consiste num programa de apoio público à promoção de soluções habitacionais para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada. E prometia, ao mesmo tempo, substituir o PER, o Programa Especial de Realojamento. Até agora tem havido muita retórica. No concreto, nós não vemos as coisas a avançar. Rita Silva diz que nada mudou. Quer dizer, o primeiro direito parece que é o último. Se eles querem referir à habitação como primeiro direito e dão este nome ao programa que é o primeiro direito, na verdade o que nós sentimos cada vez mais é que a habitação é o último direito na agenda política daquilo que é a concretização das coisas na vida real. É isso. Opa, maluco, opa! Eu sou Dona Andresa, saio da bairro em 2012 porque disseram que não têm direito à habitação para sair. Então, com aquela ameaça da Câmara da Amadora, eu arranjei uma solução e arranjei uma casa por 350 euros, só que a casa também dá um bocadinho caro para o meu ordenário. Andresa Monteiro tem 2 filhos a estudar e ganha 400 euros por mês. Fica impossível pagar uma renda tão alta e ainda ter dinheiro para comer e para os estudos dos filhos. Tenho uma com 17 e outro com 15. Nasceram mesmo dentro do bairro 6 de Maio. Eu quero saber porquê que não tem direito a uma habitação social. Não comprei a casa. Eu não comprei a casa ainda. Ainda não comprei. Se eu comprava a casa, não estava nessa luta aí para arranjar uma casa com uma renda mais debatível assim. Porque uma pessoa com um ordenário mínimo como uma renda de 350 não consegues viver. Estamos a sobreviver. Viver não estamos a sobreviver. Eu acho que isto é injusto. Ou lei para tudo ou não há lei para nenhum. Se toda a gente tem que sair para não há direito à casa, então não há direito para casa para ninguém. Agora... Fátima Silva, que veio ao IRU acompanhada da filha de 5 meses, foi despejada em 2016. Ela e a sua família. Portanto, foi em 2016, no dia 3 de outubro de 2016, sim. Fomos despejados
quem? Quando dizes fomos... Fomos, olha, eu, o meu pai, o meu irmão, a mulher do meu irmão, os meus sobrinhos, os netos da minha cunhada, que é como se fossem netos do meu irmão também. Pronto, era uma família, era e somos uma família numerosa e simplesmente o meu pai não aceitou a proposta da Câmara, não é? Que era só dar uma habitação, uma casa. E eles queriam dar uma casa só com tipologia 4 e nós não aceitamos, queríamos o desdobramento. Para além da Câmara, em teoria, apenas oferecer realojamento a quem estava no bairro em 1993, também não tem em conta o crescimento das famílias nos últimos 25 anos. O que quer dizer que se, por exemplo, uma família tinha 3 pessoas em 93 e hoje tem 6, irá ainda assim receber uma casa para 3 pessoas. A família de Fátima não aceitou isso e hoje estão como dezenas de outras famílias que foram forçadas a sair do bairro, espalhados entre casas de quem os aceita acolher. Nós estamos todos espalhados, não é? Não vai tudo para uma casa só, não é? Estamos em casa de famílias, familiares, amigos. E o nosso caso está em vias judiciais. Mas até que isso se resolva, são alguns anos. E eu, pelo menos, eu que tenho uma filha pequenina, não é? Já tem 5 meses, caminho de 6, quero uma solução, pelo menos para mim, neste momento. Pelo menos. Em que fosse um T0, T1, T0. É nesse sentido também. Rafaela Tavares veio também com os filhos até ao Iru, que se divertem bem mais do que os pais durante toda a tarde. Brincam com as outras crianças do grupo e correm pela sala de espera do instituto enquanto tudo isto acontece. O meu nome é Rafaela Tavares, eu estou aqui por causa que não me querem dar casa e sou eu e o meu marido mora aqui há 24 anos, que é o filho desta senhora. Eu e mais as minhas 2 filhas. Eu já recorri à Câmara da Amadora, eles não me respondem, não me dão nenhum tipo de informação, já liguei, enviei e-mails, tratei de todos os papéis, tenho as moradas, tenho tudo certo. E o meu marido há mais de 24 anos tem a morada daqui. A família de Rafaela ainda mora no bairro 6 de Maio, não sabe durante quanto mais tempo. Mas para a Câmara Municipal da Amadora é como se não existissem, diz Maria Manuela, sogra de Rafaela. O nosso nome não custa na Câmara da Amadora. Eles até pensavam que a casa já milhares de vezes a minha mãe de ir embora, que a minha mãe foi alojada, fez um papel por escrito, meteu lá, mandou para a Câmara, a dizer que ela ia-se embora e que estava lá a morar eu, os netos, estavam lá pessoas ainda a morar naquela casa. Mandaram para a Câmara da Amadora. E eles dizem que não têm conhecimento. Já mais que uma vez mandaram papéis para lá e eles não querem dar nada. Apesar de viverem no bairro, não receberam a carta que muitos outros moradores e moradoras receberam. Nenhuma carta. Enviámos e-mails, enviámos cartas por escrita, ligámos, já viemos aqui várias vezes e não há nenhuma resposta. E portanto têm medo que um dia sejam desalojados? Constantemente. Eu tenho tudo em sacos. Tenho tudo em sacos, em caixas, com medo de me tirem na rua e que tragam a polícia toda como fizeram aos nossos vizinhos. Foi isso que aconteceu com Francelina Fernandes, há 2 anos. Então, 13 de outubro de 2016, eu fui trabalhar de manhã. Quando eu cheguei à minha casa, estava lá as pessoas da Câmara da Amadora a fazer demolição de algumas casas. Francelina ligou para ativistas que costumam ajudar os moradores, incluindo Rita Silva, do Habita, que ouvimos há pouco, para alertar que iria haver demolições nesse dia. Então, quando cheguei lá, a máquina já estava lá cheia da polícia. Estava cheia da polícia, a máquina já mandava a casa de uma senhora que é a avó do Moiser, já mandaram para baixo, e depois estava na casa de outra senhora que é Rondina também. Então eu fui lá ver aquelas pessoas como é que eles estão. A minha vizinha, e depois que foi me chamar, disse assim, olha, a senhora da Câmara subiu na sua escada, foi lá bater na porta. Eu disse, o que é que ela quer? Disse, não, que a sua casa também vai ser demolida hoje. Eu disse, o quê? Então, quando eu fiquei sentada ela na rua, espera por ela. E ela chegou e disse assim, eu tenho que tirar as suas coisas, por causa essa parte dessa casa, era 3 casas. Essa parte dessa casa hoje vai ser tudo demolido. Eu disse, não, vocês não é assim, tinha que avisar as pessoas, que é para arrumar as coisas. A técnica da Câmara ofereceu sacos de lixo pretos para que Francelina colocasse todas as coisas que tinha em casa. Com a ajuda das vizinhas, tiraram tanto quanto conseguiram. E os pertences foram para o armazém da Câmara, onde hoje ainda se encontram mobílias de dezenas de famílias. E pronto, entrei em pânico que eu chorei mesmo, chorei mesmo. Chorei por causa, o
Uma pessoa fica sem alternativa, não sabe se vai para baixo do ponto, não sabe se vai para o mar, não sabe se vai para o rio, não sabe se tem família. As minhas coisas eram no inverno, levaram tudo para o armazém. Eu não tirei nenhuma roupa, só fiquei com roupa que eu tinha vestido no corpo e um sapato. E dali eu não tinha, e me mandaram para ir para um sítio de acolhimento. O albergue sugerido pela Câmara era em Carnide, a 40 minutos de transportes públicos do bairro 6 de Maio. Francelina poderia lá ficar durante 2 semanas, disseram-lhe. Mas como sai do trabalho depois das 23h30, algumas vezes depois da meia-noite, decidiu não ir. E foi para a casa de uma vizinha que lhe deu abrigo até encontrar nova casa. Eu fui alugar uma casa na Raboleira, que agora estou vivendo mesmo no bairro, também em Raboleira. E não recebi carta, não recebi nada, já lutamos muito. E as pessoas que nunca foram para nenhum sítio mesmo, receberam a carta, a gente ficou para trás. Dulce Ferreira vive no bairro 6 de Maio há 35 anos. A sua vida é feita lá. Os seus 4 filhos estudam por lá perto. Mas quando recebeu a carta da Câmara Municipal e se deslocou ao Departamento de Atendimento, recebeu uma proposta que não tinha nada disso em conta. E a Câmara bateu na porta e levaram a carta, disseram que a gente tem que entregar isso no prazo de 5 dias e depois a gente fomos entregar o documento na Câmara, que é a doutora Mafalda. Depois, e ela, na proposta que ela me disse de informação, que ela tem a casa na Margem Sul, na Almada, na Moita, ou na Chunima, Moita, Almada, sim, que não pertence, tipo, não se consegue. Esta é a Amélia, que também vive no bairro. Também recebeste uma carta? Sim. E então estamos aqui para saber o que é. Acho que aí a consciência de saúde que a gente tem na área de residência, acho que isso é fora de questão, não é? Porque isso já é uma falta de respeito. Uma pessoa tantos anos a morar numa zona e viver agora no outro sítio. Na Margem Sul. Sim, na Margem Sul. Tudo nervosa, que não atrasa nem pouco. Moser Almeida, outro dos moradores que ocuparam o Iru, foi viver para o bairro 6 de Maio em 2000, quando se mudou para a casa dos avós. O avô faleceu em 2005 e, por isso, ficou fora do PER. Foi despejado com a avó, em 2015. A Câmara chegou por volta das 7 da manhã, fez toda a gente sair de casa obrigatoriamente, querendo ou não. Perdi praticamente tudo que eu tinha. Só consegui tirar roupas e algumas coisas, o resto ficou lá tudo. E hoje em dia, onde é que moras? Eu moro com um amigo. Ali tenho a minha avó também, que vivia comigo, eu que vivia com ela, que conseguiu, no bairro, em Rebeleira, conseguiu uma casa com um quarto, uma casa de banho, lá tem cozinha, que é tipo T0. Ali, quando é durante o inverno, aquilo passa água dentro de casa, é um bocadinho mau para ela. Tem umidade e ela que já tem 74 anos, com alguns problemas de saúde, olha. E tu voltas ao bairro 6 de Maio regularmente? Costumas ir voltar lá várias vezes? Já não volto. Só agora, só de passagem. Se para voltar, para estar lá, não. Porquê? Recordações. Ficar lá a chorar aqui, eu disse não. Ficar, ainda por cima tenho um filho, com 1 ano e 8 meses, fiquei com ele desde que ele nasceu até agora que ele começou a ir para a creche. Eu, por acaso, ir ao bairro é muito difícil agora. Passado um mês desde a ocupação, os moradores e moradores do bairro 6 de Maio continuam à espera de resposta do Iru, ou da Câmara Municipal da Amadora, ou de alguém que lhes ofereça a dignidade porque lutam há anos. Até lá, continuam na luta. Derrotas tapou, não te prende. Vitórias tapou, não te vence. Sonho e miragem, a mano, coragem e força caminha para frente. Derrotas tapou, não te prende. Vitórias tapou, não te vence. Sonho e miragem, caminha para frente. Te respira mais que aço. Camisa de gola para manter shine. Hoje destino é moda da África, sem estar com katana. Está tudo tight, trabalho em excesso de velocidade. Aumenta mercado, não tudo cidade. Rap crioulo odiado em grande, não cumpre batalha na paz, humildade.
Esta reportagem foi escrita e narrada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro, e editada pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som. O Fumaça é produzido por Ana Freitas, Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim. A música do genérico é dos Lotus Fever. Nesta reportagem ouviste ainda as músicas No Chiga, de Raiz de Gueto, Dias de Bairro, de Beto de Gueto, Longamó e Gueto Six da Maia, de Baby Dog e Nha Correria, de Vado. Ouçam mais episódios em fumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcast. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas de que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas ou reportagens como esta, podes contribuir em fumaca.pt/contribuir. Até já. Mas há situações urgentes e emergentes. E o bairro 6 de Maio na Amadora é uma situação urgente que carece de resposta, porque as famílias do bairro 6 de Maio têm sido sujeitas a despejos e a demolições sem alternativa. Soldado que nasce na selva tá safa. Sistema tá pega no sonho que paga. Menos crime, menos drama. Menos algema pra putz de cana. Tem horas que tu pensa, mas tudo só te acaba. Governo elimina nosso gueto, nossa casa, mas nunca apaga. Nos mente com raiva, estamparam na minha alma. O sistema manipula jovens, manipula as cotas. Mataram muitos niggas, o que fica é revolta. Fazer rap pra perdura, tidianha sepultura. Cultura de nós hip hop, registraram mais que é. Mas no fundo nunca muda, nada muda facilmente. A forma errada de abordar, vês na cara do agente. Respeito é para quem tem e quem merece. Abre a porta de entrada se não entro pelo teto. Nigga. Resistência de gueto na correria. Se não cai no labanta com sabedoria.